Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou Sheila Querido, sou psicóloga e consteladora familiar e hoje eu vou quebrar o protocolo. Eu falei que ia falar de divórcio, eu já falei de divórcio ontem não, terça-feira. Então hoje eu vou falar, já que é a última live do mês de junho, eu vou falar para vocês sobre como manter a relação, como será que as pessoas mantêm a relação. Como que as pessoas ficam velhinhas juntas? Gente, eu tava passando um perfuminho para ficar cheirosa aqui para vocês. Vai falar, Sheila, essa Sheila não tem jeito. Sim, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Como que está a vida? Como está aí? Muito frio na região onde você está? Gente, aqui hoje de manhã estava 11 graus. Agora deve estar uns 14. Sejam muito bem-vindos a essa live. Vamos falar então, né? A última live do ano, não vou falar de divórcio, eu já falei na terça. Vamos falar sobre amor. Como que a gente pode manter a nossa relação amorosa depois de vários tempos, várias vivências? Eu estou chamando pessoas aqui que serviriam para estar nessa live, dando exemplos da vida conjugal deles. É uma pessoa maravilhosa. Eu tenho amigos que são muito felizes nas suas relações. Estou vendo aqui o Giovanni, a Rosane, a Andréia, a Leslie. Né? Eu tenho um exemplo, a Tânia Paris com Robert Paris. São pessoas que eu olho assim e falo, uau, que relações, que vida, né? A Valdene, que tem um namorado maravilhoso já há algum tempo. A Ana Corina com o Mari Jorge. Estou aqui passando, aqui vendo essas pessoas que para mim são exemplos de casais que deram certo, né? Que vivem, apesar de tantas mudanças, né, no relacionamento, conseguem viver de uma forma sadia, evolutiva, amorosa. Né? Eu acho, né, o que eu aprendo, né, com as constelações, que a outra pessoa, ela precisa ser respeitada do jeito que ela é, né? Ela traz para nós o que a gente precisa para evoluir. Nem sempre traz de uma maneira fofinha, bonitinha, com aquele coraçãozinho, né, redondinho, vermelhinho. Às vezes ele vem trazendo taquicardia, às vezes vem trazendo aí, né, uma dificuldade no fluxo sanguíneo da gente. Mas quando a gente consegue olhar que o que é do outro, né, e o que é nosso, né? Soraya, bom dia. Você fez muita falta terça-feira, hein, Soraya? Vamos estar juntas hoje? É, então, o que o outro tem, né? Se a gente conseguir olhar, a gente nunca vai conseguir fazer um 360 graus na vida do outro, que às vezes nem ele próprio consegue fazer, porque muitas coisas da vida dele, das atitudes da outra pessoa, tem a ver com algo que ainda está no inconsciente dela. Então, a gente nunca vai conhecer, a gente pode viver 100 anos com uma pessoa, a gente nunca vai saber o motivo verdadeiro dela ser do jeito que é, de conquistar o jeito que é, né? De se perceber. Mas a gente pode olhar, né, com os olhos de o que tem aqui para evoluir, né? O que tem aqui. E se o outro se importa com você, se ele tem um tempo da vida dele para você, se ele quer estar ao seu lado, é porque tem algo nele que está disponível também para evoluir com você. Você também é um processo de evolução para ele, né? Olá, Luiz, tudo bem? Daqui a pouco estaremos juntos, hein? Batendo um papo. É, então, o outro sempre vai ter algo também para evoluir com você. Você também vai ser alguém que vai levar algo para ele evoluir. E essa evolução também talvez não seja a mais tranquila, né? Essa evolução também não seja
a mais fácil para ele, né? Ou para ela. E aí a gente precisa escolher o caminho do meio, né? A gente precisa escolher o caminho de poder olhar para o outro e do mesmo jeito que a gente pede para o outro ter paciência com a gente, né? Tenha paciência comigo, que eu estou no meu processo de evolução, né? O que eu estou vivendo na minha vida já é desafiante. Poder trocar algo com a sua vida pode ser mais, né? Às vezes eu tenho medo de poder estar nessa relação por inteiro, porque às vezes em outras relações, às vezes a relação com pai e mãe que a gente teve inteira ali, confiando, às vezes a gente teve decepções, frustrações, né? E muito da nossa infância, o que a gente viveu na nossa infância, a gente traz para os nossos relacionamentos, né? Por exemplo, se eu fui abandonada, e às vezes abandonada não significa que os pais foram embora e me deixaram com outra família, não. Às vezes é aquele pai e mãe que não tem uma conexão no olhar, é aquele pai funcional, aquela mãe funcional que cuida, alimenta, cuida da higiene, está do lado para fazer a tarefa, mas não tem uma conexão ali de alma, porque às vezes esses pais também estão cheios de dores, eles não sabem ou não aprenderam a se conectar amorosamente, né? É, ou traições mesmo, né? Às vezes eu vejo muito, né, casais que se divorciam e às vezes o pai fala assim, não, domingo eu vou pegar meu filho. E aí o filho não vem, e o filho fica lá domingo inteiro esperando o pai, cheio de pensamentos, pensando, o pai ou a mãe, né? Cheio de pensamentos, pensando, puxa, ele não veio, não mandou recado, ele não gosta de mim, eu não sou nada para ele. E isso interioriza de uma forma tão profunda dentro da criança que quando ela vai para a vida adulta ou quando ela vai para a escola, ela acredita que todas as pessoas vão abandoná-la, né? E aí, se ela vai para um relacionamento afetivo na adolescência, na vida adulta, elas também acabam pensando, né? Não vou ser abandonada. E aí, vários comportamentos. Gente, desculpa. Hum, hum. E a minha garganta e os cachorros lá fora hoje. Hoje os cachorros vão participar da live. E aí isso fica tão no inconsciente que às vezes ela nem percebe que ela está no processo de defensividade. Ela quer conquistar alguém, ela está dentro dessa relação, mas às vezes ela começa a pequenos gestos ou pequenos atrasos ou algumas falas que podem ser gatilhos dessa forma de relacionar, ela pode entrar em defensividade. E muitas vezes essa defensividade, ela traz um comportamento desagradável para a relação. E muitas vezes ela começa a ter ciúmes, sabe? Aqueles ciúmes, onde você estava? Por que que você chegou agora? Por que você não falou comigo tal hora? E quando fala, olá, Lília, bom dia. E quando se fala nisso, né, por que que você quer controlar? Na verdade, o que que ela está falando na entrelinha? Eu estou vendo que você vai me abandonar, então eu estou arrumando motivo para eu te abandonar primeiro, para aquela dor não voltar, né, não ficar tão intensa, porque muitas vezes a dor foi tão intensa, né? Outra coisa que também influencia muito, por exemplo, amor interrompido. O que é o amor interrompido na linguagem das constelações familiares? É aquela criança que, por algum motivo, ficou um tempo sem o amor da mãe ou do pai, mais da mãe. Por exemplo, pessoas que nasceram e precisou ficar hospitalizada e a mãe teve alta. E aí, hoje, né, com bom senso dos hospitais, a mãe pode ficar internada junto com o filho, né? Pode ficar ali o tempo todo. Mas essa separação de alguns dias, às vezes, a criança tem alta e a mãe fica internada, né? Já vi casos assim, né, de mãe que teve um ataque cardíaco depois que teve o bebê e precisou ficar um mês internada, por exemplo. Então, esse um mês separado da mãe, né, sendo cuidado pelo pai, pela avó, por outras pessoas que amam, mas
esse desvincular da mãe faz com que essa criança canse de procurar o amor da mãe. E aí é como se ela tivesse realmente sido abandonada e aí ela não vai mais confiar, ela não vai ter mais essa força para poder amar profundamente, né? Ela consegue evoluir, ela consegue crescer, ela consegue ter amigos, consegue casar até, mas uma parte dela parece que não consegue ser afetada. Neste caso, né, existe um movimento sistêmico que é de trazer ela de volta para a mãe. Onde faltou, ela precisa voltar para onde faltou, para que ela consiga reconectar, que a mãe é a representação do mundo, para que ela consiga reconectar com essa mãe e com o mundo e com as pessoas e voltar a confiar. É um movimento muito lindo, é um movimento lento, é um movimento que precisa de um tempo para essa pessoa tomar essa mãe de volta, acreditar que ela ama, né? Porque a mãe ama. Imagina o desespero de uma mãe que fica internada um mês com um bebê recém-nascido, né? Não sabendo se vai poder criar esse filho ou não. Então, né? Filhos onde a mãe morre até a adolescência a gente pode ter essa sensação de sentimento de amor interrompido. E isso é muito sério, né? E se a gente está com alguém, como que a gente vai saber isso, né? Uma constelação vai trazer isso, né? Às vezes, em uma constelação, a gente coloca o representante da mãe e o cliente não consegue olhar para essa mãe. E ali a gente percebe, não consegue olhar, tem raiva, né? Precisa fazer uma DR com essa mãe. Então, é muito importante. Olá, Sandra, que gostoso você por aqui novamente. Então, é necessário, aí, neste caso, voltar para a mãe, tomar o amor da mãe para depois poder se relacionar melhor com o mundo e com a pessoa que escolheu estar ao seu lado, né? Outra, quando a pessoa tem muitos ciúmes, né? e Isso significa que ela tem medo de perder, como eu estava falando, né? Esse exemplo. Essa pessoa, para ela poder reconectar com a relação e parar de ter esse medo de ser mandada embora, né, da relação, e por isso ela começa a arrumar pretextos para poder sair da relação. Eu não vou ficar aqui porque você está me traindo, né? Eu não vou ficar com você porque você está me traindo. É, na verdade, o que que essa pessoa precisa? Né? Não de uma pessoa que briga com ela, para com isso, eu não quero isso. É pegar, né, olhar para ela e falar: eu estou aqui para você. Sinto muito se você teve alguns outros abandonos na sua vida. Sinto muito, mas eu estou aqui para você. Você quer que eu fique aqui com você? Então vamos conversar, vamos planejar. Pode mudar a sua atitude, pode mudar. Essa sua atitude está relacionada ao medo, não a mim. Isso se você realmente for sincero, sincero ou sincera com a pessoa, né? Se realmente você gosta, está ali para a evolução, né? E sim, talvez essa pessoa precisa sim de uma terapia, precisa sim cuidar disso, precisa ter a autoestima melhorada, né? Porque uma pessoa que foi abandonada lá na infância e pode ter repetido alguns outros tipos de abandono de amizades, de às vezes até de professores, né, que mudam, ela está lá amando aquela professora e de repente a professora precisa mudar, sair de licença e ela se sente abandonada novamente. Então, ela precisa trabalhar esse processo, né? E se você é uma pessoa que se importa com ela, eu gosto muito dessa palavra, importar. Importar é colocar o outro dentro de você, né? E se você coloca o outro dentro de você, você vai querer cuidar, porque será o seu bem-estar também, né? Se você tem essa importância para com a pessoa, então, você estará ao lado dela para contribuir. Você vai identificar que aqueles ciúmes é uma defensividade necessária dela, porque ela precisou agir assim, ela precisou agir assim, talvez a vida toda, né? E o medo dela é de não dar certo e dela ser expulsa da vida. Então, é uma compreensão. Então, isso é uma das coisas que ajudam as pessoas a continuarem juntas. Perceber a dor do outro, perceber.
Não que você vai ser a mãe dela para ajudar a sair daquele lugar, mas do seu lugar de parceiro, de companheiro, de namorado, de marido, é poder olhar e falar: eu vejo você, eu vejo a sua dor junto de você. Né? Porque às vezes a gente também entra numa defensividade onde começam os conflitos e a gente passa a não compreender, né? Então, é dizer sim a isso também. É dizer sim a essa dificuldade também. É dizer sim a esse comportamento também e falar, vamos olhar juntos para isso, né? A outra coisa que a constelação fala é o por favor, né? Não são palavrinhas mágicas de educação, não, gente. São palavras pontuais, mas que ditas, né, não da boca para fora, ditas de uma forma pensada, pode contribuir muito, por favor. Né? O que que é esse por favor? Eu não estou inteiro, eu estou em construção, eu preciso, me conte mais de você, eu preciso conhecer mais, né? Por favor, tenha paciência comigo. Né? Então, isso é muito importante também, a gente ter essa humildade, né, de reconhecer que eu sou a melhor pessoa para a outra, mas eu não sou perfeita, né, e não quero exigir que o outro seja perfeito também. E nisso também, quando você fala, seria tão gostoso, né, quando alguém falasse para gente, alguém fala para gente assim, eu gosto de você do jeito que você é, né? Isso já é um favorzão, né? Porque a gente não é perfeito, a gente é cheio de coisas esquisitas, manias, né? Pensamentos, dores emocionais. E se a pessoa fala, eu gosto de você do jeito que você é, né? E aí também, como que é devolver isso para o outro? A gente começa a pensar, eu gosto dele do jeito que ele é, mas eu não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto daquilo. Eu queria que ele mudasse nisso, queria que mudasse daquilo. Poxa, já pensou se a gente falasse tudo isso, né? Beth Helling falava que a gente tem que perdoar pelo menos uns 10 pecadinhos do outro. E são pecadinhos, né? Tem coisas que às vezes a gente coloca tanta luz naquilo que aquilo fica grande e poderia ser uma coisa pequena do outro na relação. E que gostoso se a gente pudesse ter somente 10 pecadinhos também dentro da relação, não é? Eu acho que tudo que a gente pensa que é exigir do outro, a gente fica pensando como seria se ele exigisse de mim. Né? Eu acho que isso também pode ser algo importante de se pensar. E também é, eu gosto também quando o Bert Helling fala assim, que o outro não pode ser 100% daquilo que a gente tem de expectativa. Primeiro que a expectativa já nos leva aí a ser fadado aí do fracasso, né? Porque se a gente tem uma expectativa muito alta do outro, que ele tem que ser 100% daquilo que eu quero, é muito pesado para o outro, né? Então, Bert Helling fala assim, se a pessoa for uns 50, 60, 40% da nossa expectativa, já é muito. E aí não pesa tanto na balança, né, da relação. Para que ter tanta expectativa, né? Às vezes, eu ficava me perguntando, né, aqueles casamentos lá no Oriente, que a pessoa já está prometida desde criança para o outro e não conhece, conhece quando no dia do casamento. Mas tem uma coisa muito curiosa, né? Porque casei com esse homem aqui, agora eu tenho que conhecê-lo, né? Eu sei que é muito diferente de nós, mas às vezes é assim, é essa pessoa que está aqui que eu estou escolhendo, né? E muitas vezes é a pessoa, ela já vem cheia, né? Ela já vem com todo um sistema familiar, ela já vem com vários costumes, ela já vem com vários traumas, ela vem, né? E a gente vai descobrindo junto. Agora, ficar decepcionada, às vezes está na cara que a pessoa vai fazer algumas coisas e a gente está mais relacionando com a pessoa que a gente imaginou do que com a pessoa real, né? E a pessoa real é ela que vem trazendo de verdade, né, o que eu escolhi, mesmo que pareça, né, mesmo que pareça ser uma escolha inconsciente, mas é a pessoa que eu escolhi.
E tem um motivo ali, né? A segunda vista tem um motivo de ser escolhida. Então, outras coisas que os casais, né, que o Bert Helling conta, tem livros, né, do Bert Helling que fala sobre relacionamento, e na maioria, se a gente lê, né, as constelações que Bert Helling registrou nos livros, por exemplo, no livro Amor à Segunda Vista, Histórias de Amor, até mesmo no livro dele, Ordem do Amor, né? A maioria dos casais, eles não estão brigando por questões da relação deles. Eles estão brigando ou porque eles estão ausentes, olhando para uma dor dentro do sistema familiar. Eles estão brigando porque eu vou falar de experiências de constelações que eu facilitei. Às vezes lá na juventude, a gente estava na faculdade, ela engravidou, a gente continuou a faculdade inteira juntos, mas aí nós resolvemos abortar aquele bebê. E aí nós já estamos juntos há 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas a gente tem uma dor, uma tristeza, uma briga, porque um fica muito triste. E na verdade, quando vai olhar, eles estão com a dor da exclusão de um filho, né? Os filhos que nasceram dentro da relação depois, né? Brigam muito entre eles. Alguns estão indo para um caminho que não é tão legal, e aí vai olhar, foi um aborto lá atrás, né? É, a lealdade familiar da família, né? Muitas vezes as mulheres que sofreram, né, no sistema familiar com um comportamento que ela precisou ser, um comportamento tóxico, né, que teve, e ela foi humilhada. E aí vem os netos, vem os bisnetos, ainda as mulheres ainda encontrando homens que a humilham. E os homens que tiveram que ser grosseiros, né, lá, os avós, bisavós, tataravós, porque senão eles morreriam, porque as mulheres tinham muita força, eram matriarcas, e se eles não fossem muito bravos, eles iam morrer. Então eles vêm com esse comportamento e chega que se encontram, né? Mas eles não precisam mais ter esse comportamento, né? E se eles, cada um olha, é tão lindo quando a gente vê uma constelação de casais, né? Os dois sentados assim juntos, olhando para o que é que impede a relação deles ficarem melhores, e um percebe que está olhando, às vezes, facilitei uma constelação esses dias, que o pai, o homem estava com o pai no colo, e ele falou, mas eu odeio meu pai. Não importa, gente, o que está no nosso racional, é o que está na nossa essência, né? Às vezes é um pai enfraquecido que não pôde dar carinho para o filho, e o filho inconscientemente percebe isso. Olá, Liliane, bom dia. Aí o filho percebe isso lá no inconsciente e vai e coloca esse pai no colo para ver se esse pai melhora, para ver se dá carinho para ele. A esposa está olhando lá para a infância, que ela não teve o amor da mãe que ela gostaria de ter tido. Se resolve isso dentro da constelação, que dá para trazer para o aqui e agora, traz para a consciência. Nossa, realmente, nossa, eu queria mesmo que meu pai olhasse para mim. E aí faz a reconciliação desse pai olhar com a essência desse pai. A gente sabe o que acontece no campo mórfico da constelação, reverbera depois na vida. Pede para a mãe olhar para si, né? A esposa pede para a mãe olhar, recebe o amor, toma o amor dessa mãe. Aí depois que os dois tomam o amor dessa mãe, quando eles se olham, ele fala: Nossa, parece que é diferente. Nossa, parece que eu estou mais leve olhando para minha esposa, para meu esposo agora. Percebe? Então, muitas das questões conjugais, né? É lógico, se tem uma relação muito pesada, a gente não precisa carregar essa relação, porque às vezes ela está na esfera de lealdade familiar, né? Quantas pessoas que vêm também facilitar a constelação porque tem problema,
com a relação conjugal, né, de relacionamento, e às vezes percebe que está em lealdade lá, e por isso encontra sempre as pessoas da mesma característica. Aí a pessoa pode olhar para essa pessoa que prejudica e falar: muito obrigada, agora eu não preciso mais. Que eu não estou mais em lealdade com as dores familiares. Agora eu estou em lealdade com a minha plenitude. E aí passa um tempo na vida e encontra alguém legal. Alguém que não é aquele peso, alguém que. Entende? Então, muitos dos nossos relacionamentos ainda estão em lealdade familiar. Ah, mas aí preciso me separar para poder quebrar essa lealdade? Não, né? Se os dois quiserem evoluir, eles podem evoluir e depois decidirem se vão ficar juntos ou não. E se ficarem juntos, aí sim eles vão poder falar, enfim, sós, né? Que é nesse momento que as pessoas vão viver para elas, uma para a outra. Quantos casais, né, já facilitei constelações, pessoas que veio ela sozinha constelar a questão do relacionamento dela. E ela falou, nossa, né? Agora eu posso. Agora parece que tá leve, tá estranho lá em casa. A gente não briga mais. Ah, ele me convidou. Nossa, foi, né, teve um jantar romântico no Dia dos Namorados. Então, coisa que nunca teve. Então é muito legal, né, ver os casais desvencilhando dessas lealdades pesadas muitas vezes, né? No curso de extensão universitária, eu coloco um vídeo que é um casamento sistêmico, e tem um momento que os noivos falam para os pais: eu preciso deixar alguns costumes com vocês, que se a gente trouxer para a nossa relação é muito pesado, né? Então, aquilo que deu certo com os pais, lógico que a gente vai trazer para a relação, mas aquilo que não deu certo, a gente aprende com eles e pode fazer diferente na nossa relação, né? E isso pode ser algo muito fortificante para a relação, né? E uma outra palavra que o Bert Helling traz para a gente, mas isso é para a gente ir na essência, né? É o obrigado. Obrigado de você estar comigo, mesmo eu estando em lealdade com uma dor familiar, mesmo eu não estando presente 100% aqui na nossa relação. Obrigado de estar aqui, obrigado de estar aqui ao meu lado, mesmo eu trazendo tantas coisas que não eram minhas, né? Esse obrigado é mais profundo, sabe? Experimenta um dia você olhar e falar obrigado, obrigada, mas deixa esse obrigado transbordar aí, de verdade. Precisa ser verdadeiro, né? Obrigado. É olhar lá para tudo que vocês viveram, para tudo que você gostaria de ter feito e não conseguiu fazer dentro da relação, para contribuir e falar obrigado. Isso também, né, para quem fala, isso também tem um significado importante. E é muito importante a gente reconhecer, né, também essa humildade da forma do outro estar. E isso pode trazer alívio, porque muitas pessoas ficam querendo exigir do outro aquilo que eles não podem oferecer, né? Eu lembro de uma pessoa que casou com uma outra que a linguagem do amor era prestação de serviços, né? E não tinha elogio, não tinha carinho. E aí ela olhava para a família, mas a família dele é assim, mas eu queria tanto receber um carinho. Às vezes, ele até oferece, mas não é do jeito que ela gostaria. Não é como um filme de Hollywood. E às vezes, se a gente fica exigindo do outro aquilo que ele não consegue oferecer, isso também torna a relação muito pesada, né? Dá para negociar, dá para fazer, mas quando ele fizer do jeito dele, né, que seja que você aceite, que você agradeça, que também, se ele exigir de você algo que você não pode oferecer, vai ficar pesado para você, né? E isso é como se você falasse, nossa, é muito custoso ficar nesta relação, né? É, tem um desgaste, eu tenho de ser quem eu não sou, né? Então, isso também pesa. Ah, que mais, gente? Que a gente pode pensar, né?
eu sempre tenho a imagem de um casal, eu sempre finalizo o módulo de relacionamento de casal com um vídeo de um casal cearense. E assim, a senhorinha com 89 anos, acho que eles já não estão mais aqui. 89 anos, ele com 90 e pouco, quase 100 anos. E ela de brinquinho, batonzinho, pulseirinha, ele cantando para ela. E ela brincando, falando: Ah, você está tirando sarro de mim, né? Então, o bom humor, né? O acreditar no outro, o olhar a cada passo, olhar a cada dia junto, a dedicação, né? A demonstração de que eu me importo com você, né? E quando se fala isso, significa que eu deixo você dentro de mim e eu cuido de você, né? Cuidar de você, eu tenho cuidado para falar isso, que assim, cuidar do outro muitas vezes não é cuidar, ficar cuidando como se ele fosse filhinho, né? Mas é cuidar da relação que a gente tem, né? É valorizar a relação que eu tenho com a outra pessoa, cuidar de mim, né? Deixar o outro cuidar dele, dar o espaço para ele ser quem ele é, né? Para não ficar uma relação simbiótica, apesar de depois de muito tempo vivendo, a sintonia acontece, né? Eu tenho um relacionamento com casais que falam, nossa, eu penso nisso e ele vem falando sobre isso, né? Então a sintonia acontece. E isso que eu acho que é, é a frase, né? Nos tornamos um, né? Porque a sintonia é tão grande que aí as pessoas vão se tornando uma mesmo, né? Se importando uma com a outra, se colocando uma, colocando dentro do coração, né? Eu coloco você no meu coração e você coloca no meu coração, então ali torna um mesmo com o tempo, né? Então acho que eu não poderia fechar o mês de junho sem falar sobre isso, né? Que tem muitas pessoas se amando, muitos casais sendo felizes e que também podemos, né? Cada um dentro das suas condições, podemos ser felizes em uma relação, seja como for, seja com quem for, né? E que a gente possa estar liberto para isso. Ah, eu vou encerrar a live. Eu quero convidar vocês, logo terá site novo, uma roupagem nova no meu site. Tem cursos livres no meu site chegando a partir de julho. Se você quer, por exemplo, fazer um curso teórico só sobre relacionamentos de casais, com base nas constelações familiares, com apostila, você poderá. Ah, Sheila, eu não quero de casal, eu quero saber mais sobre ordens do amor. Tem um curso livre lá para fazer sobre ordens do amor, com direito a certificado. Sheila, eu quero um curso onde só fala sobre doenças, né? Como que a constelação trata a questão de doença? Tem um curso teórico para isso. Ah, eu já sou consteladora e gostaria de fazer uma repescagem sobre ordens da ajuda, né? Quero muito saber sobre ordens da ajuda, ou quero muito saber sobre. Tem um curso só de ordens da ajuda teórico, tá, gente? Isso tudo é teoria. E tem um adendo. Se você fizer os 9 cursos que tem lá disponível para você, e você deseja, pode despertar a vontade de você ser constelador, isso já traz aí um passo grande e um grande desconto para você fazer parte da extensão universitária para quem deseja ser constelador. Falando nisso, em julho, estou abrindo vagas aí para a 17ª turma de extensão universitária em constelação familiar sistêmica, online, onde acontece na plataforma Zoom, com aulas teóricas, práticas e estágios, tá bom? Já são mais de 160, acho que agora, eu vou contar com a turma nova agora, acho que já deu mais de 170 alunos, consteladores que passaram pelo Instituto Sheila Queridos, e é uma jornada
muito profunda, muito gostosa. As pessoas que participam do curso, a Liliane participou aqui, né, Liliane? As pessoas que participam do curso dizem que não é um curso de formação, e sim um curso de transformação, onde elas vão ampliando os olhares delas para a vida, para os relacionamentos, para as profissões. Imagina você podendo ter constelações ali para você, movimento sistêmico e toda a teoria de Bert Hellinger e de alguns outros consteladores, né, às suas mãos, né, você podendo trazer. É muito interessante. Eu tive falando, né, falando em relacionamentos de casal, tive uma aluna falando, ela fez constelação no mês passado, né, a questão de relacionamento de casal, e esse mês ela veio trazendo um feedback muito gostoso, né? Ela falou, nossa, tá tudo em paz, eu tô bem, ela estava bem, ela falou, nossa, eu nem constelei ainda sobre dinheiro, até isso tá melhorando aqui na minha família, né? Com meu marido, nossa, eu tenho uma relação, a relação desse mês foi muito diferente do mês passado. Então, eu acredito muito o quanto as constelações. A Márcia aí, aí, Márcia, eu acredito muito. Eu acabei de deixar um recadinho aqui falando da relação desse mês que melhorou. Então, eu acredito muito e por isso eu ofereço. Alessandra, minha querida, estou terminando aqui. É, sim, gratidão a você, Márcia, de ter confiado, de estar fazendo parte desse curso com toda a sua energia, né? Essa energia baiana que você tem, que ilumina as nossas aulas, né? Então, eu confio muito nas constelações, né? Os feedbacks que eu recebo, dos efeitos que as constelações têm, e isso me dá força para continuar, né? E eu agradeço a todas as pessoas que confiam, que confiaram, e vamos seguir aí com as constelações para que as pessoas sejam mais felizes, mais prósperas, mais amadas, né? Amadas elas são, às vezes elas só precisam descobrir que são, né? Gente, muito obrigada. Vai ficar gravado aqui. Até o mês de julho. No dia primeiro estarei aqui, não sei ainda do que vou falar, vou pedir inspiração. Se vocês quiserem me dar dicas aí sobre temas para a live do mês de julho, eu aceito, tá bom? Super beijo para vocês e ótimo finzinho de junho aí. Até mais, gente.